Os povos da Bíblia acreditavam em vários deuses. Do corte de Estranha História, patrocinado pelo Soranin. Aparentemente é pra ser tipo um iceberg da Bíblia. Então tá bom. Amém. Live longa hoje? Não vai ser longa, mas tipo, né? 3 vídeos de 20 e poucos minutos que a gente vai ver, no mínimo. Então, yeah. Então o iceberg que eu montei foi esse aqui. Que, explicando de novo, né, para quem chegou agora, a ideia do iceberg é pegar Mas você tá frases, né, falando ideias mais baixo. Deixa eu aumentar aqui o som, peraí. Ai! superficiais, mais familiares e ir aprofundando até a gente chegar em ideias mais estranhas, estranhíssimas, como no caso aqui, Como é que tá o som? Tá melhor agora? a ideia mais estranha, pelo menos na minha visão do iceberg, né, acho que vai gerar um maior estranhamento é essa, de que o Deus de Israel tem um pai. A ideia de que o Deus de Israel tem uma esposa também é uma ideia bem estranha, né? Todas as ideias são meio estranhas, na verdade. Menos anjos são deuses menores e os povos da Bíblia são politeístas. Esses aí eu já sabia. Mas esse cada nação é governada por um deus é meio. É muito pica. Mas é mais conhecida a história de Asherah, um pouco mais conhecida a história de Não tô ouvindo muito, não. Roleplay de surdo. A voz de 3 tá baixa. Deixa eu aumentar aqui o áudio do desktop. Asherah. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas a história Melhorou? do o Deus Céu tem um pai, eu acho que é a mais estranha de todas. E a gente vai ver o que dessas afirmações faz sentido, né? Porque é importante. Não? Aí é foda. Aí o mundo não gosta de mim. Ai, nossa. Ok, deixa eu aumentar aqui. Vai doer o meu ouvido aqui. Ai! Eu dar um Melhorou? disclaimer, né, uma advertência prévia, que é o seguinte, que essa live é uma live de história, né? Não é uma live de teologia. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui não são conclusões da minha cabeça, não é uma coisa que foi revelada a mim, não é uma coisa de que tem um Não mudou nada? Aí você tá de trollagem, né, ô vingancinha? Mas enfim, é. O aviso que eu sempre dou em todo vídeo do Estranha História é. Eu não sou cristão, mas eu tento ser respeitoso aqui. É. Pior que é sério? Caralho, como assim? Tá literalmente no máximo. Está literalmente no volume máximo. Ô, Estranha História, melhora aí um pouquinho seu áudio, irmão, por favor. Caceta. Enfim, vai ter que ser assim, tá? Tá literalmente no volume máximo. Enfim, não sou cristão, respeito a religião e isso aqui, qualquer comentário cômico que eu soltar aqui, não é feito pra ser ofensivo de maneira alguma. compromisso confessional, doutrinal com nenhuma igreja, nenhuma religião, é a apresentação dos resultados acadêmicos feitos nas áreas de história, de literatura relacionada à Bíblia, né, de arqueologia, e que são apresentados numa perspectiva secular, né, numa perspectiva É um humor pra internet só. Então, a live dele é de história, a minha live é de estupidez. Então, tipo, tem que compreender que na live de estupidez eu vou ser estúpido. sem compromissos denominacionais, sem compromissos religiosos. Né? A nossa ênfase, pode ter muita gente que está aqui nessa live que não acompanha tanto o canal, então talvez não saiba, mas a nossa ênfase é justamente uma leitura histórica da Bíblia. Né? A Bíblia pode ser lida de infinitas formas. Tem gente que lê a Bíblia para encontrar ali algum tipo de conselho para uma situação difícil na família, no trabalho. Algumas pessoas que leem a Bíblia no sentido mais oracular, buscando conhecimentos escondidos ali, que é revelado a ela por meio da leitura. Tem que ser bobo, não desrespeitoso, é diferente. Então, eu sou bobo, tá tudo bem. Tem várias tradições que engajam com a Bíblia de uma forma diferente. A nossa postura aqui no canal não é jogar nenhum tipo de leitura dessa que eu comentei fora, mas a gente opta metodologicamente por fazer uma leitura histórica da Bíblia. Então a gente quer ver os textos dizem dentro do contexto cultural, linguístico, literário, teológico, né, religioso, cultico, político, econômico. O alinhamento do Noel é caótico e bobo. Mas tipo, essa é a posição dele e nós estamos assistindo porque eu acho legal, eu acho interessante. Eu acho muito interessante coisa da Bíblia e teologia em geral. Por mais que, de novo, ele não passa estudo teológico, ele passa estudo histórico sobre a Bíblia. Do contexto em que esse texto foi produzido. Esse texto não sai de lugar nenhum, ele sai de um mundo de pessoas que vivem, estão por aí, andam, trocam ideias, de fato se prostram diante de um Deus, de fato constroem ali uma estátua, constroem um templo. É um mundo vivo que de fato existiu, essas pessoas de fato estiveram por aí,
né, os adoradores de Yahvé, assim como os adoradores de Baal, de Quemosh, de Moabe, de Marduk, de Asherá, de Astarte, do exército do céu. Esses caras de fato estiveram por aí no passado, e o que a gente quer saber como historiadores, como arqueólogos, é o que esses caras pensavam, o que eles faziam e o que eles diziam. Tipo aquela mulher que passou anos rezando pra uma figura achando que era o Buda, mas era só um Shrek dourado. Né? Se eles estavam certos ou se eles estavam errados, no sentido de, tipo assim, Deus, Yahvé é maior do que Baal. Isso não é uma questão de juízo histórico, isso é uma questão de juízo teológico, uma questão de juízo religioso, que não cabe ao historiador. Então aqui é uma live histórica, tá deixando isso claríssimo. Essa é uma live que é uma leitura histórica da Bíblia, sem nenhum tipo de pretensão teológica, nenhum tipo de pretensão espiritual, né? Pura e simplesmente uma leitura da Bíblia como um texto antigo, né? Então aplicando os Não tem nada a ver com o vídeo, mas o que tu achou da nossa parte 7 do Jojo realmente não tem nada a ver com o vídeo. métodos da história que a gente Tô brincando, eu já falei disso ontem, eu gostei, mas é porque eu não sou uma pessoa que fica hypada pra coisa, mas quando sair a parte 7 vai assistir ela em live. Se sair do jeito, tipo, que nem ser humano, sabe? Que saiu um episódio por semana e tá, nossa, seria muito bom. aplicaria outros textos antigos para ler a Bíblia, e o resultado disso é uma infinidade de produções que acontecem academicamente hoje, publicados pelas melhores universidades. Elas têm a editora de Harvard, a editora de Oxford, que lança livros sobre isso o tempo inteiro, mas pouca coisa disso chega no Brasil, e quando chega, pouca coisa disso chega no público em geral. Fica restrito a um ambiente mais acadêmico, mais fechado, com menos pessoas. Então o exercício que eu estou fazendo aqui é justamente trazer algumas dessas reflexões, algumas dessas conclusões, para a gente discutir aqui no canal, beleza? E lá no curso também, claro, que isso vai acontecer com ainda maior profundidade, mais evidências, mais textos e por aí vai. Dá pra ler a parte 7 sem ler as outras? Dá, mas é melhor ler as outras. Mas dá. Então, assim, só para deixar claríssimo, tá? Para não ser. Eu tô, tipo, aproveitando esse início pra me distrair e falar um pouco com o chat sobre outras coisas, porque, tipo, eu já dei meu disclaimer também, eu só não vou pular o disclaimer dele porque eu não sei quão longo é. Mal entendido aqui. A pesquisa histórica não trata de quem ou o que Deus é de fato, né, na realidade. Se Deus ou os deuses existiram de fato, ou existem de fato, se os deuses são de fato bons ou maus. Tá? Lá ele! Se os israelitas tinham razão sobre quem Deus era, ou se os babilônicos é que estavam certos. Nada disso é o que a gente está querendo estudar historicamente. Historicamente, o que a gente quer entender é o que as pessoas no passado pensaram, disseram e fizeram a respeito dessas questões. Então, as pessoas que acreditavam em certos deuses faziam coisas por esses certos deuses. A gente... Quando chegar a parte de Jesus vai ser muito engraçado como isso vai repercutir. É verdade, a parte 7 tem uma certa conexão com o vídeo que estamos assistindo, né? Quer saber o que eles faziam, como é que eles praticavam seus cultos, o que eles pensavam sobre os deuses, quais histórias eles contavam sobre os deuses. Só isso. O que você vai pensar teologicamente a partir disso, filosoficamente, existencialmente, politicamente a partir disso, é outra etapa que não é a etapa que a gente vai ficar nela aqui, tá? Então essa é uma live de história, não é uma live de teologia. Então, por exemplo, né, eu coloquei aqui, né, fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é uma coisa que aparece muito na Bíblia, principalmente no livro dos reis e tal, essa ideia de que um rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. A parte 7 lançada no governo de Donald Trump é engraçado. Quem que é pior, Fanny Valentine ou Trump? Historicamente, a gente não vai verificar se o autor da Bíblia está certo ou errado de que aquele rei, de fato, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso está fora do escopo histórico. O que a gente quer saber é se o fulano falou tal coisa mesmo ou se ele fez tal coisa mesmo. Se a maioria das pessoas faziam tal coisa ou não. Agora, se isso estava de acordo com os olhos do Senhor, é uma questão teológica, fica para cada um. Vamos deixar isso bem claro. Um deles pelo menos tem aula? É verdade. Deixando isso bem claro. Yay! Vamos começar o vídeo. Vão lá para as perguntas. Tipo, é importante o disclaimer, mas foi um disclaimer longo, hein, irmão? Caralho. Mas eu entendo. É uma live, então, né? Você se enrola. Eu me enrolo aqui. E por que eu deixei isso tão claro? Porque quando eu falar, por exemplo, assim, os anjos são deuses menores, que é o segundo ponto aqui do iceberg, eu não quero que vocês entendam que eu estou dizendo que, na realidade, os anjos por aí são não anjos, mas, na verdade, deuses menores. Não. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação sobre o que os anjos são de fato. Estou fazendo uma afirmação histórica sobre o que as pessoas no passado disseram que os anjos eram. Acho que está esclarecido o suficiente. O primeiro ponto, então, é os povos da Bíblia são politeístas. Sim, isso eu já tinha visto sobre. Que menciona muito. A Bíblia menciona volta e meia sobre deuses menores. E como não deveria cultuar deuses menores. Então meio que dá a ideia de que existem deuses menores, além de Jeová. Essa eu coloquei até na superfície, na verdade, porque isso está claríssimo, né, no próprio texto bíblico, numa leitura superficial.
Ainda que isso seja muitas vezes esquecido. Por isso que a gente vai ficar muito tempo, inclusive, dessa live, falando sobre esse tema. Porque sem esse, eu não consigo avançar para os outros. Aham. Né? Então, os povos da Bíblia são politeístas. Quais O que define um Deus menor e um Deus maior é algo interessante de se pensar? Com certeza. Eu acho que dentro do contexto da Bíblia é mais, tipo, da forma que ela foi escrita, da forma que ela foi apresentada, de essa é a religião correta, sabe? Entre aspas, no caso. Tipo, deve seguir os ensinamentos daqui e não seguir ensinamentos de outros deuses. Deuses menores, que não têm o poder de nosso Deus. Coisa assim. povos? Todos os povos que aparecem na Bíblia são politeístas. Porque Paulo, no Novo Testamento, diz que um grupo de romanos tinha uma estátua para um Deus sem nome. E diz que esse Deus é o pai de Cristo, dependendo da leitura. Então, tem o... Lá embaixo no iceberg vai ter um rolê desse. há vários povos que aparecem na Bíblia. Então, aqui é um mapa do chamado Antigo Oriente Próximo, e sempre que eu usar essa expressão Antigo Oriente Próximo, eu estou me referindo a essa região. Eu só lembro de um vídeo da Reply falando que os anjos não eram lindos ou mais humanos, e sim os bichos que têm uma porrada de olhos e bocas. Minha infância caiu por terra naquele vídeo. Dentro de apócrifas depende do anjo, em particular. Mas, sim, isso é bem conhecido até. Por isso que é o... Ah, não tenha medo! Quando eles aparecem. Porque, tipo, eles são medonhos. Que inclui o Egito, aqui ao sul. Tem os anjos humanos, se foi o que eu quis dizer. Inclui a Mesopotâmia, ao leste. A gente poderia estender isso até a Pérsia, né? A gente tem a Babilônia aqui, por exemplo, né? A gente tem a cidade de Ur e Uruk, os territórios sumérios, né? Da antiga Suméria, aqui no sudeste da Mesopotâmia. No noroeste, a gente tem a região da Assíria, tem Assur aqui propriamente. Há espaço Síria, que está aqui, né? Cidades de Alepo e Ugarit, por exemplo. Atual Hashamra, né? Ugarit, Alepo ainda chama Alepo. Não tenha medo, falou o bicho mais horroroso, bizarro e quase me cegando. É por isso que ele tem que avisar, né? O que ele vai fazer? Chegar e falar, tenha medo? Aí você fica com mais medo ainda, né, pô? E a gente tem essa região da Síria e aqui Israel e Judá, né? Israel, o reino de Israel ao norte e Judá ao sul, assim, dependendo de quando é. Isso vai depender de que ano que a gente está falando, né? Mas basicamente a ideia é essa. A Anatólia aqui, né? Atual território da Turquia, chamada Ásia Menor, e a Grécia aqui também faz parte desse complexo do Antigo Oriente Próximo, em que esses caras todos conversavam o tempo inteiro, né? As pessoas estavam circulando por esses territórios. Os egípcios já dominaram por algum tempo essa região conhecida também como Canaã, ou Levante, né? Canaã, ok. O Levante eu falei que ia falar, então o que é o Levante? O Levante é daqui, da parte mais ao norte da Península do Sinai, até o sul da Anatólia aqui. Então, principalmente os territórios que hoje são Israel, Palestina, Jordânia, Líbano e Síria, principalmente, né? Espero não ter esquecido nenhum. E também a ilha de Chipre é colocada como Levante, muitas vezes, né? Levante significa simplesmente onde o sol se levanta, né? É o Oriente. Então, o Levante é uma parte do Antigo Oriente Próximo. E os comerciantes gregos vinham aqui para o Egito, iam para a Anatólia. Você tem rotas comerciais que vão aqui do Egito até a Mesopotâmia, passando, duas delas muito importantes, passando por Israel, inclusive. E no processo das pessoas se locomoverem, elas levam não só os seus corpos, não só objetos, mas também a sua cultura. Bom, levam a cultura material também, né? A arte delas, as cerâmicas, que vão ser imitadas, inspirar outros povos a fazerem parecido. Vão levar a sua língua, o seu alfabeto, a sua forma de escrita, a sua forma de pensar sobre os deuses, sobre o sagrado, as formas de cultuar, o culto de um deus específico. Então, Khutsu é uma deusa, né? Cthulhu. Que tem o nome dela vem de uma raiz semítica que significa sagrada. E ela era adorada no Egito também, né? E associada a Hathor. Mas ela era adorada aqui no norte também, nessa parte. Uma pergunta aleatória, que não tem muito a ver, mas só por curiosidade, tipo, histórica mesmo. Em que momento os deuses egípcios de mitologia egípcia pararam de ser adorados? Tipo, que momento começou a se dissipar essa religião deles da época? Parte da Síria. Que tá falando de uma outra deusa aqui que não conheço, então eu fiquei curioso. E eu sei que, tipo, não funciona Tipo, a gente acha que tudo funciona na ideia de, tipo, no Egito tinha essa religião, essa era a cultura egípcia, sendo que não é assim, tá ligado? Muito mais complexo que isso. Mas, enfim. Provavelmente da dominação grega e morreu de vez na dominação árabe. Faz sentido. Talvez depois de Israel vazar do Egito, também faz sentido. Ok, tá. Foi mais por curiosidade mesmo.
Então, os caras, porque a gente costuma, uma coisa fundamental para a gente quebrar aqui, para a gente começar a abrir a cabeça, para entender algumas coisas desse iceberg, é que muitas vezes a gente tem a ideia de que o Egito era uma coisa meio isolada. Ei, olha. Ok. Né? Você tinha A resposta curta é que a adoração das divindades egípcias começou a declinar por volta do final. Por volta do final do século IV e início do século V depois de Cristo, quando o cristianismo se tornou popular e foi finalmente erradicado no século VI depois de Cristo, quando os imperadores romanos cristãos proibiram os cultos pagãos. Faz sentido. Faz sentido. Tipo, Grécia e Roma, tipo, os mitos greco-romanos são muito fáceis de compreender quando que eles foram extintos, mas o Egito eu nunca tinha parado pra pensar. Acho que a maioria dessas mitologias famosas é compreensível entender quando pararam de ter uma crença muito forte, e geralmente envolve cristianismo. Só que eu nunca tinha parado pra pensar no Egito, e faz sentido o Egito também ter a ver com o cristianismo nesse caso. tinha os egípcios, a cultura egípcia, a mitologia egípcia, e é um pacotinho fechado. Aí você tem a cultura grega, Em que momento temos o Hermanubis? O Hermanubis é muito foda. as roupas gregas, os deuses gregos, é um pacotinho fechado. Aí você tem os persas, não tem nada de pacotinho fechado na antiguidade, muito menos no mundo mediterrâneo antigo, muito menos no Mediterrâneo oriental, que era uma circulação de gente pra lá pra cá o tempo inteiro, né? Também não é particularmente fechado uma casinha assim não hoje em dia, só pra deixar claro também. Então você tem histórias mitológicas gregas que são compartilhadas, né? Que vêm de Cristianismo batendo na porta da casa de cada mitologia pra dar um salve. temas que são mesopotâmicos, que são indianos. A nós caiu bem depois? Sim, a nós caiu bem depois. Tem um livro maravilhoso chamado A Face Oriental do Helicon, do Martin West, que fala sobre essas relações entre a poesia e os mitos gregos com temas indo-europeus, né, que vão até de fato à Índia. Então, histórias indianas que a gente encontra essas conexões históricas mesmo, não é um paralelo simplesmente, tipo, é parecido. Não. Essa história circulou, andou por aí, né, na boca de pessoas, na cabeça, no coração de pessoas. E então é fundamental ter em consideração essa questão dos contatos culturais aqui para o que a gente vai falar. Beleza? Então, todos os povos da Bíblia. Bom, o assunto principal, né? Politeísmo. Então, todos esses povos eram politeístas. Os gregos criam em vários deuses e adoravam vários deuses, né? Politeísmo, só para deixar claríssimo, significa isso, né? Poli é vários e theos é Deus. Então, vários deuses. Então, você tem na Politeísmo é a crença em polichinelos. Grécia, vários deuses, vários cultos. Na Anatólia, vários deuses, vários cultos. Na Síria, vários deuses, vários cultos. A gente tem os textos de Ugarit, por exemplo, na Síria, que falam sobre os deuses cultuados lá, que são, por exemplo, Baal, Asherá, deuses que aparecem na Bíblia também, mas na Bíblia eles aparecem como vilões. Eu creio em polichinelos, eu também. Nos textos ugaríticos, eles Politeísmo é a crença em um polite dos deuses. aparecem Olha, na Grécia? assim como heróis, por assim dizer, né? Como deuses, né? Herói é outra nomenclatura religiosa que vamos deixar para outro momento. Mas na Mesopotâmia também os caras têm vários deuses, né? O Sol é um deus, a Lua é um deus. Você tem deuses nacionais, você tem Marduk na Babilônia, o deus tutelar da cidade da Babilônia, que depois vira o deus tutelar do Império Babilônico. E o culto dele se expande junto com a expansão política da Babilônia. E ele se expande tanto que ele vira um personagem Tekken. Eu vou parar de ser chato, desculpa. Eu vou parar de ser idiota, desculpa. Então esses caras adoravam vários deuses. Eu tava sem Ritalina há 2 dias, eu já tô voltando a ser um ser humano normal. Inclusive como era, não seria de surpreender, né? Não surpreenderia. Os israelitas também eram politeístas, né? Uau, que surpresa! Óbvio. Atestações textuais e arqueológicas disso. E aqui, só para ilustrar brevemente, tá? Isso aqui são estatuetas femininas encontradas em Israel. Que peitão! Tipo, isso ficou engraçado fora de contexto, mas em primeiro lugar, essa mulher aqui tem um formato meio fálico. Em segundo lugar, é muito engraçado essas estatuetas, tipo, para mostrar que são femininas, ela só tem uns peitão e foda-se. Israel e Judá. E são milhares dessas estátuas, né? De fato, milhares. Algumas contagens chegam a mais ou menos 5.000 desses objetos que foram encontrados em casas, né? Ambientes domésticos, principalmente. Parece ser genérico. Ou pequenos espaços culticos
o que indica que a população daquela região, ali por volta do século VIII ao século VI, A live de ontem foi água? A live de ontem foi engraçada. tá? Antes de Cristo. Então a gente já está num período monárquico da história de Israel. Já tem um rei em Israel, aquele povo já se fala em Yahvé, com certeza. A gente tem a Estela Moabita, que é um documento do 9º século em que Yahvé já aparece como Deus principal. Ai, meu ouvido! Ai! Esqueci que eu tive que aumentar a porra do som, porque o vídeo de tava abaixo. Latoro! Muitíssimo obrigado, meu querido. Você me viu no Maurício. Ai! De Israel. E a gente tem essas estatuetas por todo lado, inclusive Jerusalém, né? Centenas em Jerusalém. Então, assim... Cheguei deixando o Nano surdo. Tá tudo bem, obrigado. O povo naquela região tinha costumes, né? Adoração a deuses e deusas que vão além de Yahvé. Aqui é outro exemplo, né? A gente tem um texto que a gente vai falar mais para frente quando a gente for falar sobre a Xerá dele. Esse aqui é um vaso, tá? Um desenho feito a partir dos cacos de um vaso de uma Expande gift agora. Ah, não me ameacem com tempo bom. cerâmica encontrada em Kuntilet Ajrud, que é bem no norte da península do Sinai, né? Então a gente está aqui bem mais ou menos por aqui. E Bull. Beat é sacanagem. esse vaso de Kuntilet Ajrud fala que a pessoa que escreveu o texto, essa partezinha do texto aqui, diz que abençoa fulano de tal por Yahvé e sua Asherá, que é o nome de uma outra deusa, que é a Atirat, da Síria. A gente vai falar dela daqui a pouco também. Esses desenhos... Denandão tá sendo ameaçado em receber dinheiro. Oh, não! Que droga! não necessariamente são, eu inclusive digo até com uma certa... Aí está. Vingancinha, obrigado pelos 5 gifts. Por algum motivo não foi tão alto assim. Fiquei feliz com isso. Seja bem-vindo, Davi Dromen, Linkes DX, Caxiel, sou Nilhelm e sou o Gugu. Oi, Gugu. Foram 5, né? Foram 5. Seja bem-vindo, Maurício. É isso. Do grau de certeza raro, né? Como vocês me conhecem, que eu sempre qualifico o que eu estou falando, né? Para dizer que a possibilidade é muito grande, mas nesse caso realmente a possibilidade é gigantesca dessas figuras não serem Yahvé e Asherá, como às vezes é defendido por algumas pessoas. Eu vou, inclusive, argumentar brevemente sobre isso. Isso aqui seria ainda outros deuses, uma forma feminina e uma forma masculina do deus Bes. Então a gente teria Yahvé, Asherá e Bes, pelo menos esses 3. Ou 4, se quiser colocar a forma feminina e masculina de forma diferente. Louco. Nesse vaso, né? No Pitus A de Kuntilet Ajrud. Então, tipo, eu sabia que existia outros deuses israelitas. Tipo, que os israelitas cultuavam outros deuses. Só que eu não sabia o nome deles, então curioso. E isso é algo que não está, de forma alguma, escondido nos textos bíblicos. Pelo contrário, por isso que eu coloquei essa declaração, os povos da Bíblia são politeístas, inclusive os israelitas, eu coloquei isso na superfície, porque na superfície do texto bíblico você encontra, inclusive, da parte dos autores bíblicos, essa declaração de que o povo de Israel e o povo de Judá, em vários contextos, e na sua maioria, adoraram outros deuses. Tipo, não é nem algo que dá pra, tipo, argumentar contra, tá ligado? É assim, é isso, ponto final. Adoravam outros deuses. E esse é um tema tão recorrente na Bíblia que é até difícil passar batido, mas passa. Que é que, geralmente, o que a gente tem entre os autores bíblicos é uma minoria de pessoas dizendo que a maioria do povo é infiel. A minoria clama, Você, infiel. Ok. chama esse povo, chama os leitores, né, pelo menos da Bíblia, a serem fiéis a Yahvé, diferentemente da maioria das pessoas que aparecem na história. Então eu peguei um trecho aqui, eu peguei alguns trechos. Um trecho que eu peguei é o seguinte, isso aqui está no livro de Reis, primeiro livro de Reis, que diz isso, e está se referindo à queda de Israel, que é quando a Assíria, então aqui o Império Assírio se desenvolve principalmente nessa parte aqui, em determinado momento ele se indispõe com Israel. Não sei o que, motel. Israel, por um tempo, paga tributos para a Síria, faz alianças com a Síria, mas tem um momento ali que a Síria se indispõe de uma forma mais definitiva com Israel, porque Israel fez um tratado com o Egito, que era uma potência rival, nesse contexto de Guerra Fria antiga, por assim dizer, que não tinha nada de fria, na verdade, né?
Mas aí a Síria Guerra morna? Guerra temperada? desce aqui e destrói completamente o reino de Israel e sobra só o reino de Judá, que é outro reino, tá? E aí o texto está falando justamente desse momento da conquista assíria de Israel, da destruição de Israel. E fala assim, isso, né, esse evento, a queda de Israel, aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra Yahvé, ou Javé, seu Deus, Guerra refogada. e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que Javé expulsou de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então, até os reis mesmo, os chefes políticos do povo, aqueles que estabeleciam o estado de coisas, né, de ordem, as leis, Seriam os egípcios os primeiros artistas bara da história? Seriam os primeiros furries da história, na verdade. quem de fato impunha, executava, garantia que as leis fossem obedecidas eram os reis, e esses caras, segundo o texto aqui, estavam estabelecendo costumes que eram um pecado contra Javé, né? E o povo estava temendo outros deuses. E continua, os filhos de Israel fizeram contra Javé. Os mesopotâmicos inventaram os furries antes? Justo! Mas eu acho, tipo, é aquela coisa. Os mesopotâmicos inventaram o conceito em geral de animais antropomórficos. Só que os egípcios inventaram os furries e fizeram ser tão parte da cultura deles que, tipo, a maioria dos deuses só é animal e foda-se. Eu defendo que o progenitor dos furries foram os egípcios, tá? Só Anubis é furry? Não, cara, tem muitos. Tem porra. Javé seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as sociedades. Aqui tem um certo exagero retórico, né? Mas assim, veja que Eles inventaram os Darius Gates também. Já viu Gilgamesh Enkidu? Não, sim, eles com certeza inventaram os Darius Gates, isso é verdade. a intenção do autor é dizer o quão espalhado. Ai! Tuca Crítico, muitíssimo obrigado, meu querido Maurício, por mais um mês, 5 meses. Ai! O quão difundido, o quão numeroso era esses adoradores de outros deuses em Israel, que deveriam estar adorando Javé. Oi, Maurício, oi, dona, saudade, mudei meu nome. Ah, o Tuca é o Tuca, faz sentido. Oi, Tuca. Na perspectiva do autor do texto, mas não estavam. Então edificaram para si lugares altos em todas as sociedades, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada, levantaram para si colunas e postes da deusa Asherá em todas as colunas mais elevadas e debaixo das árvores frondosas. Javé advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: voltem-se dos maus caminhos e guardem os seus mandamentos e meus mandamentos e meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos os profetas. Então, Javé manda os seus profetas, os seus porta-vozes, para colocarem esse povo que coletivamente está politeistando, para eles deixarem de politeistar. Yes. Então, no mínimo... Ai. Então o César fez furries gays. Eu acho que os furries gays já estavam lá antes do César chegar no Egito, né? adorarem só Javé, tá? A gente vai discutir depois a diferença entre monolatria e monoteísmo. Mas, porém, aí o texto continua, né? Porém, eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como os seus pais. Então, não é só essa geração. Acabei de me tocar que ele botou politeístar como um verbo. Eu não sei por que eu adorei isso, mas acabei de pensar nisso. A geração anterior também, que não creram em Javé, seu Deus, desprezaram todos os mandamentos de Javé, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste da deusa Asherá. Os egípcios criaram os fariseus e os gregos criaram os baras? Não, já falamos que os babilônios criaram os baras. E adoraram Ou Mesopotâmico, enfim, whatever. todo o exército do céu e serviram Baal. Então, de novo, o povo está adorando vários e vários deuses. Queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações, acreditaram em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos de Javé, Os gregos criaram os Twinkies, é verdade. para o provocarem a ira. Por isso, e aí, por que o autor está falando tudo isso? Ele está declarando a culpa coletiva do povo, não é por causa de uma minoria que vai acontecer um certo evento, é por causa da culpa coletiva. Os nórdicos criaram os machos peludos? Não, eles criaram as tatuagens, obviamente. Os machos peludos foram criados na Mesopotâmia. Babilônia, que seja. Do povo. Ai, filha da... Queria pedir desculpas pelo sumiço, meu gatinho tá doente e eu tô meio cheio e ocupado desde então. Por isso não tô aparecendo. Mas logo volto pra falar de leões com vocês. BJS, amo vocês. Menos o Dana. Toma no seu cu também, então. Obrigado pelo R$1, Tuca. Melhoras pro seu gato. Ai. Está declarando Mas melhoras em geral. essa culpa, os caras fizeram o que estava errado, e agora Deus vai fazer, Javé, né, o Deus de Israel, vai fazer justiça. Então o povo errou,
Deus Javé vai corrigir o seu povo. Então diz, né? Por isso Javé muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Então, porque o povo adorava vários deuses, Javé fez com que esse povo fosse destruído por meio, né, de um exército adversário. Ah, que divertido. Otário, vocês creem em muitos deuses. Quem que te protege agora, hein? Qual dele vai te proteger, hein? Nenhum. Chupa. De um outro povo que são os assírios. Essa é a ideia. O povo não manteve a sua aliança, não manteve a sua fidelidade. Eles estavam politeistando e como Tá baixo o volume do vídeo? Irmão, não tem muito o que fazer, não. Já tentamos fazer tudo que deu. consequência, o reino foi completamente destruído. E só sobrou o Judá, né? Quem criou a Dominatrix? As bruxas. As Wicca. Que é Bem, Wicca. Não tem exatamente, tipo, um nome pros povos que habitavam lá na... Os povos anglo-saxões antes do cristianismo se expandir, né? Não tinha muito disso. Enfim. um reino ao sul. Vai ficar meio confuso quais que são os deuses que cada povo cultuava. Era meio que ambíguo, porque, né? Aconteceu o que aconteceu depois. E aí o texto continua. Também Judá não guardou os mandamentos de Javé, seu Deus, pelo contrário, andaram nos costumes de Israel, que Israel introduziu. Por isso Javé... Celtas, mas aí tem 286 trilhões de celtas. Então, celtas, mas meio que não diz nada, sabe? Você pode dizer celtas e não diz absolutamente nada. Por isso que eu digo sempre, tipo, povo pagão europeu. É a forma mais fácil de falar isso. rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos espoliadores até que os expulsou da sua presença. Então, esse aqui pagão europeu também entra, por exemplo, os nórdicos. Mas vocês entenderam meu ponto. também em Judá, né? Então, Israel por não manter a sua aliança com Javé, é destruído, e depois Judá, pelo mesmo motivo, é destruído nas mãos dos babilônicos, né? Sim, gente, celta o carro, exato. Yeah. E levado para o exílio. Tudo isso é visto na perspectiva dos autores ali do livro de Reis e de outros textos bíblicos como um castigo do próprio Javé contra o seu povo pela sua desobediência. Né? Não é que Javé... Eu vi um podcast há um tempo atrás sobre religiões pagãs árabes que permanecem até hoje no mundo árabe. Muito legal. Isso é brabo, isso é bem interessante. Adoro ser idiota? Eu também adoro ser idiota, tá tudo bem. foi super... Qual foi? Você pode fazer piada de idiota, nós não? A live é minha! Ai, eu bati no meu peito e doeu. Eu fui na academia, irmão, porque eu fiz isso. Enfim. A live é minha! Eu posso fazer piada de idiota, vocês também podem, mas eu posso julgar a de vocês. Vocês não podem fazer o contrário. pelo Deus de outra potência, como o povo de outra potência diria, mas sim que Javé entregou ele mesmo, o seu povo, na mão de outras Como karma. potências, por causa do fato de que eles estavam adorando vários deuses. Então a constatação do texto aqui é de que a adoração a vários deuses era generalizada, consequentemente, historicamente, o povo era politeísta. Aham. Né? Os autores bíblicos eram contra esse politeísmo, mas a constatação histórica é essa, de que o povo era politeísta. Né? Então, só para confirmar, agora voltou, né? E completou o raciocínio ou eu voltei muito na frente? Tá, beleza. Não, tá certinho, E depois aí, entender. avançando, só para citar mais alguns trechos rapidamente, né? Porque Meio que não precisa, né? Mas tudo bem. A gente já sabia disso. Ah, tá, é porque o iceberg vai ser só, tipo, só esse. Entendi. Eu tava esperando a gente ir pra outros. Porque esse é simples, tá ligado? Esse é tranquilo de compreender. Tipo, é o famoso eu já sabia. Mas os icebergs estão no próximo, tá tudo bem. eu tenho que deixar esse ponto muito sólido, muito claro, porque senão os próximos O Antigo Testamento é literalmente: eu os desenhei como sou Jack politeísta e eu como Chad monoteísta. Sim. pontos que eu vou trazer não vão fazer tanto sentido. Então, Neemias, por exemplo, diz, né, isso no período persa, já depois, quando eles estão retornando do exílio babilônico, Neemias diz: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais, né, todos os líderes, né, todos os representantes, as principais figuras, não guardaram a tua lei, a lei de Javé, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Das pior uma singularidade vez, eu tossi, na verdade. Então, Neemias também colocando isso como uma coisa coletiva, uma coisa ampla, né? Não é uma minoria, uma pessoa ou outra que adorava um Deus diferente ali, desviando da regra. A regra, entre aspas, né? A regra, o normal, era adoração a vários deuses. Jeremias também diz, né? Tem um trecho: os filhos apanham a lenha, ele fala isso condenando, claro, né? Minha religião monoteísta é forte e inteligente, sua religião politeísta é fraca e burra. Aham. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Então, toda a família reunida
nesse tipo de culto à rainha dos céus, que Jeremias condena, claro, dizendo também, né, também oferecem libações a outros deuses. Adoro passar na Bíblia que crianças xingam Elias de calvo e ele pede pra Deus mandar o urso comer eles e isso acontece. Não era um leão? É um urso? Eu esqueci. Mas tem um... Tipo, tem algum ponto naquilo, né? Eu me lembro que eu tinha visto que tinha um ponto, mas eu não me lembro qual que era o ponto. Para me provocarem ira, que ele está falando da parte de É um urso? É um urso, tá bom, é um urso. Tô lembrando errado. Javé, né, como um profeta de Javé. E Era um urso e um leão? Ele mandou 2 bichos logo de uma vez pra ter certeza. Era uma ursa, tá bom. estatisticamente completando o É um urso, eu já vi gente explicar que não eram crianças. Isso, eu lembro disso. Eu lembro dessa parada, não eram crianças, não. cenário dos 12 reis israelitas citados no livro dos reis, todos os dos 19, perdão, todos os 19, entre aspas, fizeram o que era mal aos olhos de Javé. Todos os reis de Israel são reprovados pelos autores. Mas como que existe um urso naquela região? Beren, Fibo, os amigos da floresta. E depois de Crônicas também, né? Então, na perspectiva dos autores bíblicos, nenhum rei de Israel fez o que era certo aos olhos de Javé. E dos 20 judaítas, 12 são reprovados e 8 são elogiados, né? Entre os elogiados você tem, por exemplo, Davi, você tem Ezequias, você tem Josias e mais um punhado, né? Mas dá para contar, se a gente fizer a soma total aí, dos 39 reis mencionados, só 8 se salvam segundo o juízo feito pelos autores do livro de Reis, né? Isso, aí quando a gente vê isso, o que a gente tem que pensar historicamente? Que a galera cria em muito Deus e isso é cringe nada based. Enquanto eu creio em um Deus, eu sou based Shed, Sigma pilado. a opinião que uma pessoa que está sacrificando alguma coisa a Baal, uma pessoa Os dois da Bíblia eram chatos pra caralho, sim. que está apanhando lenha e amassando farinha para fazer bolos à Rainha dos Céus, eles não acham que estão fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, ou da Senhora, ou dos senhores. Eles acham que estão fazendo o que é certo. Então você tem, de um ponto de vista histórico, pessoas, sem fazer esse juízo de valor, né? Você tem pessoas praticando cultos diferentes, com perspectivas diferentes, e algumas dessas pessoas discordam de suas perspectivas e outras discordam. O grupo A discorda do B, o grupo B discorda do A. Spread. E por aí vai, né? Mas a gente tem essa complexidade. A gente tá vendo um vídeo sobre o Estranha História falando sobre como os povos da Bíblia acreditavam em vários deuses. Só que, tipo, a gente meio que já sabia disso. Então a gente puxou esse negócio pra vários assuntos, como, por exemplo, os egípcios criaram os furries e os mesopotâmicos criaram os baras. E os gregos criaram os twinks. Cidade social cultica em Israel. Não dá pra fazer a conclusão, né? Já que os autores bíblicos dizem que politeísmo é ruim, logo Israel e Judá não eram politeístas. Não, é o contrário, né? O texto bíblico insiste o tempo inteiro que os caras estavam adorando vários deuses. Os romanos criaram o quê? Eles continuaram no plot do... Eles criaram a suruba, eu acho. Acho que os gregos já fizeram isso antes, mas eles criaram a suruba também. E aí, beleza, então... Eles deixaram os twinks mais em evidência, é isso. Gregos criaram os twinks, gente, tu já viu a Tora dos Zeus? Mas o que você acha que os Zeus gostavam? Ele curtiu os twinks. O politeísmo era basicamente a regra, né? Era o mais comum. E Os baras já tinham sido criados antes, pô. você tem um chamado a monolatria. O que é a monolatria? Latria é adoração, né? Minority Report. Então você tem a monolatria, a adoração a um só Deus, que não significa dizer que os outros deuses Os Zeus gostavam de tudo, menos da própria esposa. não existem. Né? Mas você tem esse chamado minoritário, né? Esse Minority Report, como diz um autor que é o William Dever, que é um arqueólogo que eu recomendo fortemente. Ele chama de um relatório da minoria, um relatório que estatisticamente ali naquela população era a opinião da minoria de que o povo deveria se voltar para Filme ruim esse? Não, mas não tinha porra de bom, pô. É bonzinho. uma Eu preferi quando foi literalmente só Psycho Pass, alguns anos depois. Que plot é muito parecido, por nenhum motivo. Mas Minority Report não é ruim não, pô. É legal. monolatria, a adoração a um só Deus seria Javé, o Deus principal de Israel e Judá. E aí, para ilustrar isso, né, a gente tem o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, que é um mandamento que Você mudou seu microfone. diz que... Ele não quer dizer que os outros deuses não existem. Tá, tem outros deuses por aí, tem outros cultos por aí, mas diante de mim, diante de Javé, vocês não terão outros deuses. E é por isso que eu fico falando que é muito fácil, tipo, de saber dessa parte inteira. Mas eu entendo por que ele teve que se estender tanto. Já que as próximas partes do iceberg devem ser muito mais complexas. Então, né? Só eu devo ser adorado. Mas Ok.
Vamos lá. Vamos lá. Exemplo, no livro de Juízes, tem uma passagem em que um israelita Explicando pro YouTube. Caiu a internet de alguma forma, então caiu e voltou. Vamos lá. está numa disputa de terra ali. Recentemente, um território foi conquistado pelos israelitas e um povo de Moabe vem disputar aquele território. E aí o cara diz o seguinte, né? Não, vós, moabitas, não possuís tudo que Quemosh te deu? Quemosh é o deus tutelar, o deus principal de Moabe. Do mesmo modo, tudo que Yahvé, o nosso Deus, tomou dos seus possuidores, nós o possuímos. Então, Yahvé tirou um povo que na história anteriormente tem um povo que é retirado da terra, né, de uma certa terra. Vamos tomar café, Danas. Preto sem açúcar com leite, preto. Preto mais ralinho. Eu também decidi pegar salgadinho de cebola e sal, biscoito porcaria, como eu gosto de chamar. Cebola e salsa, no caso. O que é super saudável e normal de se comer, ponto, mas especialmente de manhã, depois de ter voltado da academia. Vai fazer o quê, né? Terra por Yahvé, e os israelitas passam a ocupar aquela terra, e aí os moabitas vêm querer ocupar aquela terra também, e o israelita aqui fala, olha, essa terra Yahvé deu para nós. Café com leite, contra ou a favor? A favor. O que é de vocês, o que Quemosh, o Deus de vocês, deu para vocês. O que o nosso Deus, que é Yahvé, deu para nós, é nosso. Então não vamos entrar em conflito aqui. Cortou de novo o som, não é possível. No caso aqui acabou a internet mesmo, tá tudo bem. Não, aqui eu tô vendo que o som tá funcionando. Então você tem... Só tá completamente diferente de como ele tava antes, mas tá funcionando. Tem essa pressuposição de que tem outros deuses que estão fazendo alguma coisa por aí, né? Depois, no livro de Reis, Elias também confronta o povo, chamando o povo para adorar só Yahvé. Ele diz para o povo, até quando claudicareis, né, cambaleareis das duas pernas? Se Yahvé é o Deus, e em hebraico é o Deus mesmo, não é se Yahvé é Deus, não é que existe uma categoria única que é Deus e que só um pode preencher. Então, ou Yahvé é Deus, ou Baal é Deus, ou Asherah é Deus. Não, você tem no mundo politeísta várias posições que são ocupáveis dentro da organização da hierarquia do sagrado. Então, você pode ter ao mesmo tempo um Deus da chuva, um Deus dos partos, um deus ou uma deusa, né, da fertilidade. Eu gosto muito de politeísmo da antiguidade assim, porque eles pegam uns deuses muito aleatórios, é muito engraçado. Mas essa é a ideia mesmo, e não só era a forma como eles explicavam fenômenos da natureza, mas fenômenos em geral, né? Na Grécia, você rezava para Deméter quando você plantava ou cultivava coisa em geral, então, né? E por aí vai. Agora, em certos contextos... Baal me remete a demônio, não sei porquê, acho que tem alguma mitologia que usa esse nome para isso. Eu acho que Baal eventualmente começou a ser conhecido dentro do judaico-cristianismo como um demônio, mas eu não sei o porquê, porque eu já vi Baal sendo usado muitas vezes também para demônio. Às vezes você ter dois deuses da chuva, por exemplo... Deus da unha encravada. Mitologia grega tem o fucking deus do feijão, é verdade. Eu gosto do Janus, que é o deus da porta. Tipo, é deus dos portais e da passagem, mas é deus da porta, tá ligado? É um pouco complicado. Então parece esse o contexto da disputa de Baal. Vou inclusive detalhar isso num vídeo que eu vou soltar essa semana. Isso está lá no curso também. O Sprite perguntou algo interessante. A pergunta de Luísa, Dano, você acha que santos seriam deuses do cristianismo por conta de muito de eles serem com base em algo do mundo, tipo o santo dos olhos, das dores, etc. Dentro do conceito de que o cristianismo não é politeísta, tipo, pelo menos conceitualmente não é para ser politeísta, não. Só que tem uma das camadas do iceberg que ele ia trazer é a ideia dos anjos serem deuses menores. O que é curioso e conceitualmente interessante, mas santos não. Santos eu não acho, não. No Leitura Histórica da Bíblia, a gente vai discutir isso lá na aula sobre Baal. Mas então Elias diz, né, se Yahvé é o Deus responsável principalmente pela chuva naquele contexto, porque está num contexto de seca, seguiu, se é Baal, seguiu. Então não fica adorando os dois, pedindo para Baal e para Yahvé para chover. Pede para o Deus certo. Aquele que tem poder para fazer isso é Yahvé, não é Baal. Mas se eu pedir pros dois, a minha chance de ter o pedido atendido é duplicado, tá ligado? Esse é o argumento de Elias, e ele vai demonstrar que Yahvé é mais poderoso do que Baal para fazer chover, principalmente, na sequência da história, né? De novo,
Pede pro Deus certo. De vez em quando, a Bíblia tem algumas falas meio engraçadas, tá ligado? Eu gosto muito da do Caim, de tipo... Deus perguntando pra ele, cadê seu irmão? Ele, você acha que eu sou o quê? O guardador do meu irmão? Ou algo do estilo. Semana, né? A gente já tá no domingo, então quarta-feira tem um vídeo sobre isso, e lá no curso a gente vai discutir isso com mais profundidade também. Outro trecho. Salmos diz o seguinte: entre os deuses não há outro como tu, nada que se iguale às suas obras. Bom, você exaltar Yahvé, dizendo que entre os deuses não há outro como ele, pressupõe que há outros deuses. Se você quer dizer que A mula foi pro cara parar de estar ela muito foda, sim. alguém muito E sim, Caim é a primeira porca afrontosa do mundo, correto. bom, você não vai dizer que ele é melhor do que algo que não existe, né? Então, retoricamente, esse argumento não funcionaria numa sociedade monoteísta. E, finalmente, Deuteronômio, que deixa mais claro ainda isso, né? Tem outro texto de Deuteronômio que eu já vi até o pessoal comentando aqui no chat, que é o 32, 8, 9. Esse texto está nos slides mais para frente, a gente vai comentar sobre ele. Mas em Deuteronômio 4, 19, diz o seguinte: levantando Nessa parte do Caim, imagino o Miguel olhando pra ele pensando, na minha época! teus olhos ao céu e vendo o sol, a lua e as estrelas e todo o exército do céu, não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los. Então isso aqui é um mandamento, né? Uma lei. Vocês não devem adorar o sol, a lua, as estrelas e o exército do céu, que os outros povos adoram. Você tem que não gostar deles, mentira, eu entendi a ideia. Por exemplo, o sol é adorado como Utu ou como Shamash na Mesopotâmia. A lua em Ugarit, por exemplo, é adorado como Yari, que é um deus, né, masculino. Você tem o exército do céu, é uma categoria, uma forma de se referir aos deuses na Mesopotâmia também muito comum, e também na Bíblia a gente vai ver sobre esse termo, né, exército do céu, daqui a pouquinho. E aí o texto continua: são coisas que Yahvé, teu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem sob o céu. Como assim? O sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu não são para os israelitas. Yahvé repartiu... Ai, meu ouvido! Susto, caralho! Matacelion. Ai, você me virou Maurício por mais um mês, 3 meses. Jesus era Twink? Eu vou só dar play no vídeo. essas coisas para todos os povos que vivem sob o céu. Quanto a vós, porém, então, diferente desses povos, Yahvé vos tomou Não, objetivamente não. Porra. e vos fez Só olhar para as imagens dele. sair do Egito daquela fornalha de ferro para que fosseis o povo da sua herança, como hoje se vê. Então, os outros povos receberam como deuses, a gente vai entrar nisso daqui a pouco também, outros deuses, o sol, a lua, o exército do céu, mas vocês não. Vocês têm Yahvé como Deus de vocês. Yahvé reservou esse povo para ele, enquanto que os outros povos receberam outros deuses. Esse é um tema lá, vocês já viram, do iceberg, que a gente vai discutir de forma mais específica daqui a pouco também. E aí, finalmente, mas não tem uma ideia de monoteísmo forte na Bíblia, de tipo assim, que os outros deuses nem sequer existem? Não. Não só não é para adorar os caras, mas também não é para que vocês imaginem que essas coisas existam. Porque tem trechos, por exemplo, que diz, aqui é Isaías, faltou aqui o livro, Isaías 45. Maurício, vamos com calma aí com os comentários que podem ser um pouco ofensivos na questão de religião, ok? Ok. Que diz: eu sou Yahvé e não há nenhum outro, fora de mim não há Deus. Bom, então aqui está claríssimo que os outros deuses nem sequer existem, não é? Não necessariamente, porque essa forma de falar é uma forma retórica que aparece em outros contextos que pressupõe que a coisa que é chamada de nada ou de não existente existe e é alguma coisa, mas é insignificante diante da grandeza daquilo que você está querendo comparar com essas coisas. Então, assim, qual que é a ideia aqui? Yahvé é tão poderoso, é tão grandioso, é tão bom, é o nosso Deus, que os outros deuses, para nós, não são nada. Exato, essa é a ideia desses termos. Tipo, a Bíblia meio que, sim, tem deuses menores, mas tem deuses. Diante de Yahvé, não há nenhum outro. Mal comparando, tá? Me permita uma comparação meio chula, mas tem uma frase que o pessoal fala de vez em quando assim, né, que fulano é rainha, o resto nadinha. É uma retórica mais ou menos nesse sentido. Eu não imaginava o Estranha História falando rainha, o resto nadinha, mas tudo bem. Eu amo tanto, ou tenho tanto temor, eu vejo tanta grandeza em Yahvé,
que para mim não há outro, fora dele não há nenhum. Né? Eu vou exemplificar aqui com outros textos. Isaías 40 diz, para ele, Yahvé, as nações não passam de uma gota que cai no balde, do Deus, rainha e o resto nadinha, tipo isso, eu acho. balde, são reputadas como pó depositado nos pratos da balança. Ou seja, para Yahvé, as outras nações são fracas, não ameaçam de forma alguma, são insignificantes. Isso que está sendo dito num contexto em que Israel e Judá são infinitamente mais fracos, né? Bom, aqui é Judá já, né? Eles são infinitamente mais fracos do que Egito, Assíria, etc. Mas aí o autor diz, olha, mas para Yahvé, que é o nosso Se o Estranha História falou, quer dizer que essa frase é historicamente correta. Exato. Vou começar a usar ela academicamente. Deus, esses caras, esses grandes exércitos, não são nada. Eles são alguma coisa, mas é a retórica, entende? É o jeito de dizer. As ilhas pesam tanto quanto um grão de areia. O Líbano, que é conhecido pela sua produção, pelas suas árvores, né, inclusive na Ah, tá. Tava tipo, nossa. Atacou o Líbano diretamente, tá bom. bandeira do Líbano, hoje a gente tem O que o Líbano te fez, Deus? lá, o cedro era fornecedora de madeira para o Egito, para toda a região ali. O Líbano não bastaria para não bastaria para o seu fogo, tá? Ficou dividido errado a frase aqui. Nem a sua fauna para o holocausto. Então, se fosse para dar tudo que Yahvé merece, tudo que Yahvé precisa em termos de culto, a madeira para queimar sacrifícios do Líbano, você poderia queimar o Líbano inteiro, que não seria suficiente, que é o lugar com mais madeira que a gente conhece. Nós, os autores da Bíblia, né? Tô falando a mentalidade do autor. O lugar mais denso com madeira não seria suficiente. Pode queimar o lugar inteiro, não é suficiente. Você pode queimar todos os animais que vivem no Líbano, não é suficiente. E Yahvé é grande demais. E aí continua, todas as É que o Líbano também é um país pequeno, né? Então não tem muito o que fazer. nações são como nada diante dele. Não passam de coisa vã e nada. Pô, mas as outras nações existem. Mas é a retórica. Ele é tão grande que é como se fosse nada. E que aí, inclusive, aqui Tem uma parte que Elias lança um sacrifício. Opa! Nós autores da Bíblia, sim. Os três histórias que escreveu a Bíblia. Ele se inspirou em Bleach, óbvio. Tem uma parte que Elias lança um desafio para um pessoal, para ver qual Deus ia botar fogo no sacrifício. Aí o dos caras não dá certo, mesmo depois de traçando rituais. O Elias solta um, gritem mais alto, talvez seu Deus tenha ido ao banheiro extrapaceando. Ok. já emenda para uma discussão sobre deuses, porque aí fala, a quem comparar Deus? E que imagem poderias dele fazer? E aí ele começa a criticar Deus é tão grande que quando ele muda o telefone de bolso, eu tenho que trocar o DDD pra ligar pra ele. Caraca, é complicado. o fato dos povos das outras nações fazerem, e bom, pessoas também em Israel e Judá, fazerem estatuetas, fazerem imagens de deuses, porque isso, comparado com Yahvé, não é nada. Ele é o único, só ele Deus é tão grande que ele tem que abaixar um pouquinho a cabeça quando ele passa por uma porta. é Deus e fora dele não há outro. Mas perceba, isso não quer dizer que os outros deuses não existam. E aí, exemplificando mais ainda, Isaías 47, né? Isso aqui é uma frase que é colocada na boca da Babilônia, representando ali o grande império babilônico, poderosíssimo militarmente, né, que vai aniquilar, inclusive, Judá, e depois Judá só vai se ver livre da Babilônia porque a Pérsia, que era Deus é tão grande que tua mãe parece magra perto dele, tá certo. consegue ficar mais forte ainda, derrota a Babilônia. Mas a gente está falando de grandes impérios aqui. E aí Isaías, criticando a presunção, o orgulho, a arrogância da Babilônia, ele diz, tu que te sentas despreocupada e dizes no teu coração. Então é como se a Babilônia estivesse pensando assim, ela é tão arrogante, tão cheia de si, A Babilônia em si, tipo, ele tá falando literalmente com o conceito da Babilônia, tá bom. acha que é tão forte, que pode tudo por causa dos seus exércitos, dos seus carros, cavalos, armas, etc., que ela pensa assim, eu sou e fora de mim não há nada. Não me tornarei viúva, né? Não Babilônia é um país mesmo, ele tá fazendo um roast no país inteiro, conversando com o país, tá bom. terei meu marido, nem ficarei sem filhos. Então, assim, ela nada de ruim vai acontecer com ela, porque ela Lembrei do comentário do mano que demorou 5 anos pra terminar a piada, porque a mãe do cara era gorda demais. Toma no cu. é forte, ela se basta, ela banca, quem peitar, ela detona. E aí, retoricamente, a forma de expressar isso verbalmente, né, uma figura de linguagem, é a Babilônia dizendo, eu sou e fora de mim não há nada. Interpretar isso literalmente como se fosse um autor de Isaías imaginando que a Babilônia acreditasse que nenhuma outra nação existisse no planeta, não faz sentido. Né? Zero. A gente tem que entender que isso é retórico. E a mesma retórica se aplica. Agora que eu penso, tipo,
Eu já sabia disso tudo, mas a parada é mais, tipo, tem cristão que realmente não sabia muito disso, né? Tem cristão que nega o fato de que a própria religião deles considera a existência de outros deuses. Só diz que você não deveria cultuá-lo. Tem cristão que não pegou isso, né? Tá explícito em todo lugar da Bíblia. O próprio livro de Isaías, inclusive, a mesma parte de Isaías, inclusive, que vai de 40 a 55, né, chamado Deutero Isaías, que repete o tempo inteiro: eu sou Yahvé e não há outro. Fora de mim não há Deus. No sentido de eu sou suficiente, eu basto, eu sou mais forte do que todos. Mas os outros existem também, são fracos. Não me ameaçam de forma alguma. Mas Cristão não lê a Bíblia, tem esse detalhe. Tem muita gente que nunca nem encostou no Antigo Testamento real. não existem, aí a gente já foi longe demais. Mais um exemplo, né, para reforçar ainda mais, Salmos 89. E quem sobre as nuvens é como Yahvé dentre os filhos dos deuses? E é Deus. O demônio da interpretação de texto existe desde os primórdios da humanidade, dito por Lúcifer, amigo do bairro. Valeu, Lúcifer, amigo do bairro. Deuses mesmo, Elim, né, o plural de Deus. Quem é como Yahvé? Deus, El, que é um termo para Deus, é terrível no conselho dos santos, grande e terrível. Bíblia de coração para deixar aberto nos Salmos? Porra, a quantidade de casas de gente católica ou cristã que eu já entrei e só tinha uma Bíblia aberta em um salmo aleatório e tava, tipo, empoeirado, é bem imenso, vou mentir não. Com todos que o cercam. Então esse salmo, ele exalta Yahvé dizendo: quem sobre as nuvens é como Yahvé? Bom, tem alguém, tem mais alguém então, né? Comparar, mas ninguém é como ele. E quem que é esse povo acima das nuvens? Os filhos dos deuses. Que filhos dos deuses são esses, né? E Deus é terrível no sentido de ele é tão poderoso que o pessoal até treme diante dele no conselho dos santos. Que conselho dos santos que é esse? Eu não sei que conselho de Santos é esse, mas... bom vídeo. É aquela parada, essa é só a primeira camada e ele teve que dar uma... como é que se diz? Explicada bem intensa em vários detalhezinhos. Só que nós que somos Sigma, Red Pilados, Shed, a gente meio que já sabia sobre isso, em geral. Então por isso que esse react foi muito, tipo, falando de outras coisas. Mas foi divertido ainda assim, gostei. Bem brabo, bem brabo. Ele já é muito grande, pois é, muito triste, muito grande.